Boa tarde, gente. Olha, eu espero que todo mundo tenha almoçado. DJ, eu quero que você coloque aí baile de favela. Por favor. Oi, com vocês, tudo bem? Boa tarde. Nós vamos começar agora, viu? Vem pra cá. Vocês também, boa tarde aqui? Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio Galera, quente, hoje dá eu só tô uma levantadinha, dá só aquela balançadinha. desafiar. Vamos. Levanta aí pra nós. Levanta aí, vai, ajuda aqui. Deixa eu ficar na mão, não, sozinha, não. Levanta aí. Deixa eu passar essa vergonha sozinha, não. Vamos lá. Pô, ajuda eu aí, levanta. Dá só uma levantadinha aí. Dá uma animada pra gente aquecer a parte da tarde. O que vocês acham? Pô, ajuda eu, levanta aí, vai. Fica com dó de mim, não deixa eu passar vergonha sozinha, não. DJ, só aumenta o som aí. Quem levantou só aquela lá? Baile de favela, e as casinhas é baile de favela. E os menores preparados. A animação, quanto maior a animação que a gente tiver. Vamos, gente, ó. Eu sei que eu não sei dançar funk, mas tem muita gente que sabe. Uma salva de palmas pra vocês, por favor. Agora a gente vai fazer uma conferência extraordinária. Uma conferência, assim, de levantar a galera e inspiração. Então, para a gente se inspirar, primeiro eu quero ver a galera falar para mim um boa tarde bom, né? Cheio de energia. Então, vamos lá, boa tarde? Eu vou ter que fazer igual o cedo do bom dia, né? Então, vamos por aqui. Boa tarde. Eu vi boca não mexendo. Boa tarde. Muito bem, gente, que lindo. Vocês aqui, boa tarde. Ó, eu vou chamar o cachorrinho da UFG para pegar vocês. Boa tarde. Tá séria, tá brava ali, ó. Fica brava não, sou. Boa tarde para vocês. Eu gostei desse lado, gostei mais desse lado aqui, ó. Que lado animado, gente. Agora todo mundo junto pra gente fazer um esquenta geral e sem mais delongas iniciar. Boa tarde. Muito bem, adorei, muito bom mesmo. Então, o nosso próximo agora é Caminho Diferente, mesmo propósito, construindo um Brasil melhor. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de chamar a cantora Maria Eugênia. Maria Eugênia, que é cantora. Tudo bem, Maria? Bem-vinda, pode sentar, imagina. Maria Eugênia faz parte da história da música popular brasileira e em Goiás, conhecida como a voz de Goiás, dona de canções suaves e seguras. Iniciou a sua trajetória musical em Goiânia no ano de 1992, lançou seu primeiro disco solo e, desde então, percorreu uma longa jornada que a destacou como uma cantora que sabe dar personalidade a cada música interpretada. Que isso, hein? É muita poesia, parabéns. Uma salva de palmas, gente! É impressão minha ou esse palco tá sem luz? Tá sem luz aqui. Cadê o povo da... Alguém me ajuda aqui? Lene, Neuzinha, Kênia. Povo, me ajuda. Tá sem luz esse palco? Tá sem luz não? É esse mesmo? Gente, eu gosto de luz mesmo, viu? Não tem jeito não. Ah, obrigada. Tá vendo? Eu sabia que tava faltando luz aqui. Viu? Ele acabou de esclarecer que desligou. Do contra, né? Não, beleza. Vamos chamar então agora Carlyle. Como? Carlyle. Minha língua é presa, gente. Eu não vou conseguir falar isso, não. Deixa eu passar essa vergonha aqui um pouco melhor. Bem acompanhada, pelo menos. Carlyle. Parabéns, Carlyle Ávila. Aí olha só com quem que eu passo vergonha, porque eu sou dessas. Diretor de programação da TV Anhanguera. Agora que eu não recebo um convite nunca. Ferrou. Jornalista, formado pela PUC do Rio de Janeiro, atua no mercado de TV há 30 anos, tendo trabalhado como diretor de planejamento e qualidade,
na programação Globo e atualmente diretor de programação da TV Anhanguera. Eis a pergunta que não quer calar. Você dorme? Às vezes. Só às vezes? Tem que... E pior, né? Às vezes nem janta, né? Não almoça. Uma salva de palmas, gente, por favor. Esse eu sei pronunciar, hein? Nosso próximo convidado, Luiz Alberto Pereira, presidente da OCB Goiás. Uma salva de palmas. Presidente da OCB Goiás, é um dos fundadores da cooperativa de crédito Cicobi, Engecred Goiás, que nasceu em 2001, segmentada para profissionais, engenheiros e que atualmente é de livre admissão. Também é presidente da Garante Goiás, entidade garantidora de crédito de Goiás e fundador da Santa Cecília Empresa de Engenharia e Arquitetura. Enfim, se alguém estiver precisando de dinheiro, o nome dele é Luiz Alberto Pereira, ele mora na quadra 52, lote 29, rua D, 212. É esse aqui. Uma salva de palmas para ele, gente. Nossa querida mediadora, TT Ribeiro, por favor. Essa daqui fez igual a Silvia ontem, hein? Pagou torcida, hein? Olha aí. Ativista pela educação, direitos das mulheres e meio ambiente. Pedagoga, psicopedagoga, jornalista e graduada em psicologia. Atualmente é âncora do programa jornalístico DQD, da Rádio Interativa FM, e desenvolve atividades de roteirização, produção, reportagens, gravação e edição dos quadros Sustentabilidade, em Conexão e formando, que fazem parte do programa Conexão Escola, produzida pelo Núcleo de Educação Conectada, né, que é o NEC, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. O objetivo principal deste trabalho é fornecer à comunidade escolar materiais diversificados para o desenvolvimento das metodologias em sala de aula, sempre pautado pelo BNCC. Aí me pedem para fazer um texto, a professora não aguenta fazer um texto de uma frase. Desculpa. Gente, uma salva de palmas para essa mulher, pelo amor de Deus. Não, eu sei que vocês podem fazer melhor que isso. Eu acredito em vocês. Uma salva de palmas. Obrigado. Ari Verdete, hasta la vista. A mesa é de vocês. Obrigada, gente. E aí, povo? Bom? Tá, nossa senhora, vou falar um negócio para vocês. Ó, eu vou ficar fazendo assim, tá? Olhando para cá, olhando para cá. Muito prazer. Eu sou a TT e é muito bacana estar aqui conversando com vocês. E para começar a minha fala, eu quero deixar bem nítido a minha representatividade. Lutem como professores e professoras. A educação pede que vocês não silenciem a educação. Lutem como professores e professoras. Defendam professores e professoras. Representatividade é isso. Vamos lá então falar. Afinal de contas, a gente tem diferentes caminhos aqui representados, né? A gente tem a Maria Eugênia, que é incrível e vai falar um pouco da história dela. A gente tem o Carlyle, que está à frente da programação da TV Anhanguera. E a gente tem também o Luiz, que está à frente da OCB. Que aí vocês viram um pouco da apresentação de cada segmento de atuação. Mas a gente precisa tentar encontrar um diálogo. Como é que a gente dialoga num evento como esse, tendo em vista o desenvolvimento de empreendedores e suas comunidades, e também tendo em vista a sua realidade e a transformação da história. Para que a gente possa começar a costurar, eu vou passar aqui para uma fala de 3 minutos, para que cada um de vocês, começando com a Maria Eugênia, depois Carlyle, depois o Luiz, falar um pouquinho sobre como vocês atuam, e qual, na visão de vocês, é a missão do segmento que vocês atuam, que vocês estão representando aqui. Beleza? Tá com você, Maria Eugênia. Ai. Eu não sei o que eu falo, mas você vai ter que dar um chute na canela para eu parar, tá?
Vamos lá. Eu sou cantora, artista goiana. Eu fazia piano quando resolvi... Não era cantora, exibicionista. Pelo contrário, eu era muito tímida e um dia eu não gostava de ser assim. E um dia eu me joguei num palco para cantar, porque eu tive uma oportunidade, e me descobri cantora porque eu juntei a música com a palavra. A palavra sempre foi encantadora para mim. Eu primeiro gostava de poesia, de texto, e descobri que com a palavra a gente podia ainda a mais, né? Então sempre foi isso. Minha carreira, na verdade, eu gravei o primeiro disco em 92, mas a primeira vez que eu cantei foi em 86. Eu vou fazer 56 anos esse ano. E eu já realizei muita coisa que eu sonhei. Eu já conheci outros países representando o Brasil, falando sobre a música popular brasileira. Eu já realizei sonhos de tocar com um monte de gente que eu admiro muito, de fazer da maneira que eu gosto a minha música, de representar muito os cantores e os artistas goianos. E agora eu achei muito interessante o tema dessa palestra, porque vai ao encontro de uma coisa que eu penso muito desde que eu comecei a fazer alguns projetos, porque eu acho que até um determinado tempo da nossa vida a gente pensa em ofício. O que eu faço? O que eu faço para ganhar vida? Qual é o meu talento? Qual que é o meu... De repente a gente começa a pensar em missão, em propósito. O que eu posso acrescentar mais naquilo que eu faço? O que eu posso aproveitar o máximo, o meu talento, para chegar até as pessoas, para fazer diferença na vida de alguém, na vida de uma comunidade, na vida de uma cidade, né? Como é que eu posso me colocar aproveitando o que eu tenho, aproveitando, porque eu me considero uma pessoa de muita sorte, eu conheço muita gente bacana, eu tenho acesso a muita coisa, então eu tenho que aproveitar isso, senão fica muito pouco. A vida vai passando a ficar sem sentido. E aí, eu vim aqui para quê? Né? Se você tem um pouquinho de fé, você fica pensando assim, e aí? Só que eu comecei a notar que se a gente pensa globalmente, desculpa, mas se a gente vê só o noticiário, você fala assim, cara, não deu certo esse plano. Explode e começa de novo, que a gente só vê maldade. A gente não consegue ver as saídas para que as pessoas se tornem melhores, ou que a gente venha fazer o nosso propósito. Então, de repente, eu descobri, eu acho que realmente o canto, a música, é uma coisa muito forte, é uma vibração muito intensa, juntamente com a palavra. Então, eu posso chegar a muitas pessoas, eu sou privilegiada aqui nesse estado, muita gente querida. Então, por exemplo, eu comecei a fazer um projeto chamado Educanto. O ano passado, eu fui a quantos municípios, Luiz? 24? 24 municípios, mas eu fui a municípios, os mais carentes, que não chega a esse tipo de coisa. Cantei música minha, um show meu? Não, é um show de músicas goianas ou músicas que tenham uma letra que possam somar as atividades dos professores, que eu também sou fã, Tetê, desculpa, eu não tenho essa... Quer dizer, até tenho, que eu tenho licenciatura em música. Eu sou professora. Eu sou assim. Bem-vinda. Eu fiz licenciatura em música, então, na realidade, eu dei aula há muitos anos. Então, gente, foi uma experiência maravilhosa, porque as pessoas precisam ter acesso a tudo. Acesso a tudo. Se você não tem opção, como é que você vai escolher uma coisa legal para a tua vida, né? E a música é uma delas. E a música leva tanta coisa, o orgulho de ser goiano, a sensação de pertencimento, a sensação de olhar uma pessoa, chegar e falar assim, não, eu posso também. Então é tão bacana o que a música, o que a arte pode fazer pelas pessoas, pelas escolas, pela vida de cada um. Eu tive uma experiência maravilhosa. E mais do que ser famosa ou ter, claro, né, eu queria muito, não ter muito trabalho nessa parte de produção. Mas o que está me encantando a alma muito esses tempos é fazer esse tipo de projeto, onde a gente chega às pessoas de uma forma simples, mas muito inteira, e dando realmente uma opção. Não adianta mostrar do mesmo, sempre, né? E de alguma forma, no interior de Goiás, imagina se chega
música como Frutos da Terra, como João Caetano, Juraildes da Cruz, que são baluartes da nossa cultura aqui no estado de Goiás. Eu acho que Goiás merece conhecer Goiás. Goiás, as pessoas, os jovens, todo mundo merece conhecer. Não precisa gostar de mim, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, mas pode conhecer, deve conhecer para ter opções e para cultivar esse orgulho de ser goiano, esse orgulho de ter uma letra bacana para você pensar sobre várias coisas. A arte é uma coisa mágica, maravilhosa. Eu sou muito feliz por ser cantora e sou muito feliz de ter a oportunidade de falar com vocês. Resumir e passei dos 3 minutos, Tetê? Passou. Passei. Ó, Desculpa, passou desculpa. Mas olha, arrasou, tá tudo certo. Desculpa, querida. Carlyle, sua vez. Bom, vamos lá. Acho que tá ligado. Aqui, Aí. deu. Ok. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite da CUFA para participar aqui da Expo Favela. É um projeto que eu acho que está a cada dia maior. Esse ano ele vai estar em todos os estados do Brasil, começando aqui de forma pioneira e arrojada. Opa, microfonia, né? Pioneira e arrojada por Goiânia. Mas eu trabalho com a CUFA já tem 11 anos, quando a CUFA era bem pequenininha, né? Então, eu queria retomar um pouco essa conversa da comunicação, que a etimologia da palavra é pôr em comum. Então, eu acho que uma empresa de comunicação hoje, cada vez mais, ela tem que estar engajada com o que acontece na sociedade, com os movimentos dela, o que a gente chama em sintonia com a sociedade. Na TV Anhanguera, cada vez mais, nós temos um esforço nesse sentido, de estar presente na comunidade, sentindo para onde ela vai e como a gente pode estar junto com ela. Adorei ouvir o depoimento da nossa empreendedora preta agora há pouco, metade goiana e metade baiana, mas eu acho que a mulher preta hoje faz uma diferença grande. Ela ajuda a transformar a sociedade. Eu acho que a gente tem que acabar um pouco com esse mito da mulher preta solo, que eu sempre percebo as mulheres muito empreendedoras, arrojadas, felizes. Claro que tem a injustiça social numa camada grande em cima disso, mas eu acho que o nosso compromisso enquanto meio de comunicação, enquanto empresa de comunicação, é estar junto, mostrar o trabalho empreendedor dessas mulheres, desses jovens, que podem transformar a sociedade goiana. E eu acho que o nosso trabalho é caminhar junto com essas pessoas, ok? Obrigado aí, a gente vai conversando. Obrigada, Carlyle. Agora o Luiz falar um pouquinho sobre, né, o que você faz. A gente já meio que ficou sabendo um pouco no mini currículo, mas é muito mais. E a missão? Boa noite, boa tarde. Eu vou falar sentado também, que nós não temos a presença de palco, né, como Maria Eugênia, então nós vamos falar sentado. Mas agradecer primeiramente o convite da CUFA e por intermédio da Sandra Mendes, por gente estar aqui. Eu estaria muito chateado se o cooperativismo não estivesse aqui. E eu já adianto que para o ano que vem nós vamos estar de corpo e alma nesse evento, porque tem tudo a ver com cooperativismo. Deixa eu explicar um pouquinho. Eu sou presidente da OCB. O de organização, C de cooperativas e B de Brasil, seção Goiás. Para vocês entenderem, como tem a FEComércio, que representa o comércio e serviço, como tem a FIEG, que representa as indústrias, como tem a FAEG, que representa os agricultores, nós temos a OCB, que representa as cooperativas. Nós somos uma entidade com quase 300 cooperativas já registradas, com quase 400 mil cooperados no estado de Goiás, ou associados. E qual que é o nosso papel? O nosso papel é incentivar o empreendedorismo através do modelo cooperativo de empreender. E aí eu já começo esclarecendo: cooperativa não é entidade filantrópica, cooperativa não é uma ONG,
é um empreendimento produtivo. Só que ele tem diferenças fundamentais com os empreendimentos produtivos mercantis. A primeira diferença é que, enquanto as empresas mercantis, o capital é representado pelo dinheiro, nas cooperativas o capital é representado pelas pessoas. Então é um empreendimento que trabalha, e aí está no tema propício, e agradeço estar nesse tema, trabalha com o propósito da inclusão social e do desenvolvimento das comunidades. O cooperativismo, ele inclui as pessoas, porque ela dá oportunidade, através da união dos esforços das pessoas, constituírem empresas. E não é necessariamente uma pequena empresa. Geralmente começa pequena, mas pode tornar-se gigante. Eu vou falar algum nome de cooperativas aqui que talvez vocês não saibam que são cooperativas e que começaram como vocês aqui. A Comigo. A Comigo é a maior empresa de Goiás e é uma cooperativa de produtores. A Unimed. A Unimed é uma das maiores planos de saúde do Brasil e é uma cooperativa de médicos. O sistema Sicob, o sistema Sicredi, são todas cooperativas. Então, o que a gente trabalha na OCB é para estimular esse tipo de empreendedorismo. E eu acho que nas comunidades, aqui vocês têm toda a oportunidade de se formalizarem como cooperativas, de ter o apoio de uma instituição para poderem trabalhar no mercado de forma mais competitiva, de forma mais organizada, de uma gestão mais profissional. Então esse é o nosso papel, ajudar as pessoas que têm uma habilidade ou que têm uma produção, trabalharem em arranjos produtivos, que são empresas que buscam resultados, mas a grande vantagem, a diferença fundamental, outra diferença fundamental, que na cooperativa o resultado retorna para os associados. Então essa é uma diferença fundamental, por isso que desenvolve as comunidades, porque ao invés daquele recurso que gera o lucro na empresa mercantil ir para fora, para São Paulo, para a Bolsa de Valores, para Hong Kong, fica distribuído aqui. O resultado de uma cooperativa vai para os associados, que vai para a padaria, que vai para a borracharia, que vai para material de construção, que vai para as escolas. Por isso que as comunidades onde existe uma cooperativa têm um IDH maior. Então é esse o papel que nós fazemos, estimular esse cooperativismo. E as empresas cooperativas é a única empresa que tem princípios. Nós somos movidos por 7 princípios. Eu não quero ser professor aqui não, embora eu também tenha sido lá quando eu fazia faculdade, mas eu gostaria de falar rapidamente desses princípios. Nenhuma empresa é regida por princípios, o cooperativismo é regido. E são princípios, vocês vão ver, interessantes e tem tudo a ver com essa palestra. Primeiro, adesão livre e voluntária. Ela não discrimina cor, não discrimina origem social, não discrimina religião, não discrimina partido político. Tem critérios, é lógico, mas não tem discriminação. Gestão democrática pelos associados. Todo associado tem direito a se candidatar e a votar. E cada associado é um voto. Não é como na sociedade anônima, que quanto mais dinheiro, mais poder você tem. Não importa o dinheiro que você tenha na cooperativa, você tem só um voto. Participação econômica dos membros. O membro tem que trabalhar, ou tem que depositar sua produção, ou tem que depositar seu recurso, então ele tem que participar da vida da cooperativa. E aqueles resultados que eu falei, eles virão, quanto maior for a participação, maior vai ser o resultado. Autonomia e independência. Não tem governo dentro de uma cooperativa. São os membros da cooperativa que administram a cooperativa. Educação, formação e informação. Estou nesse momento praticando esse princípio.
informando a comunidade o que é uma cooperativa. E nós temos o braço educacional também, que é o nosso sistema S do cooperativismo, chamado SESCOP. É o mesmo trabalho que o SESI faz, que o SENAC faz, que o SEC faz, que o SENAR faz. Nós também temos o nosso S do cooperativismo. Intercooperação, estimular as cooperativas a trabalharem juntos, formarem redes, formarem centrais. E o principal, interesse pela comunidade. Toda cooperativa o ano inteiro promove ações sociais. Estava falando com o Clóvis ali da CUFA. Na pandemia nós juntamos 450 toneladas de alimentos. Todo ano, dia C, primeiro sábado de julho, a Maria Eugênia esteve com a gente num desses, lá numa cantata, lá no Jardim Botânico. A gente faz uma festa para a comunidade. E cada cooperativa em sua região está sempre trabalhando uma obra social, seja na educação, seja no meio ambiente, seja na filantropia propriamente dita. Então, eu vou parar por aqui, mas fico à disposição para outras dúvidas. Mas para finalizar, eu não poderia deixar de falar. Nós temos um projeto chamado Incuba Coop. É um projeto para ajudar as pessoas a iniciarem uma cooperativa. Desde como fazer um estatuto, fazer uma assembleia, fazer uma reunião de diretoria, na gestão, e a gente tem parceria com os outros sistemas S, principalmente o SEBRAE, na questão da viabilidade econômica. Então nós estaremos, a partir dos próximos eventos da CUFA, junto com o Incuba Coop, para poder auxiliar todos que estão aqui, que querem formalizar o seu negócio em torno da cooperativa, para ajudá-los. Obrigado por enquanto. É isso. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Todo mundo é educador, todo mundo é professor. Talvez não sejam professores fichados como eu, né? Concursados como eu, lá da sala de aula. Mas não se enganem, vocês são professores e professoras da vida. Se você joga um papel no chão, a uma criança vê, ela vai achar que aquilo está certo, vai lá e faz. Se você fura o sinal vermelho, uma criança vê, você está mostrando o que não fazer. Mas infelizmente essa criança vai fazer porque você educou da forma errada. E o que a gente está fazendo aqui é falando que nós temos essa responsabilidade uns com os outros. Então eu vou ousar aqui falar aqui uma palavra que talvez costure entre vocês, além de ser a educação através da música, através da comunicação, através do cooperativismo, uma outra palavra seria desenvolvimento. Luiz, você falou sobre a pandemia de Covid-19 e ontem eu fiz parte da pré-banca e eu passei em alguns empreendedores e empreendedoras e vários deles e várias delas disseram: eu comecei o meu negócio na pandemia, veio a pandemia, perdi meu emprego, veio a pandemia, faltou dinheiro, veio a pandemia. E a minha pergunta para vocês três é: a gente está numa fase de retomada. A gente está num momento de voltar para o estudo, voltar para a faculdade, retomar algumas coisas. Comecei a empreender, tem muita gente aqui, ó, inclusive ontem eu conheci uma pessoa que começou a empreender na pandemia com tapioca recheada. Porque na época da pandemia ela fazia diária e perdeu as diárias dela. Ela precisava se virar e está aqui. Mostrando, aliás, ela fica bem para lá, primeira fileira, deliciosa tapioca, por gentileza, vai lá ver. Então, o negócio é o seguinte: retomada e desenvolvimento. O que vocês acreditam que a cultura, a comunicação, o cooperativismo pode fazer por aquela pessoa que na pandemia começou a empreender? E uma outra coisa, muitos empreendedores me disseram: gente, eu tenho dificuldade em vender o meu produto. Quando eu vou precificar, as pessoas falam que é caro. Mas é porque não está sabendo agregar. Como eu vou agregar valor? O que está faltando? Retomada, desenvolvimento. Ok? Quem quiser responder. Agora eu comecei com a Maria Eugênia, agora eu vou para o Carlyle. Na próxima pergunta eu começo com você, Luiz. Você já tem aí. Bom, acho que tudo passa pelo conhecimento e pela educação, né? Então, a pandemia ela trouxe uma nova configuração dos negócios.
o mundo ficou mais digital, então todos os negócios caminham para ter uma parte offline e uma parte online. Então, eu acho que esse é um desafio para o pequeno negócio e para o grande negócio já estabelecido. E o que ajuda nisso tudo é a educação, né? Então, hoje eu acho que no que uma empresa de comunicação pode ajudar? Exatamente nisso, estimulando esse processo, divulgando formas onde você pode buscar conhecimento. Hoje a TV Anhanguera produz o maior aulão do Enem aqui em Goiás e Tocantins. O último teve mais ou menos 5.000 jovens presencialmente e 40.000 online. Então, assim, tem uma força muito grande, que é uma forma da gente estar contribuindo para o desenvolvimento da juventude, principalmente da educação, e estimular a busca de conhecimento. Então, eu acho que cada vez mais é isso. Existem arranjos coletivos que podem ser buscados e criados de forma diferente. E aí eu queria deixar aqui aberto para o coletivo de mulheres que tem aqui, de mulheres afros, pretas, para procurar a TV Anhanguera, para a gente poder conversar e ver onde a gente pode ajudar, de alguma forma divulgando o trabalho desses coletivos de mulheres empreendedoras. E eu acho que isso ajuda, à medida que elas ficam mais conhecidas, ajuda a desenvolver o negócio delas, ok? Muito bom. Maria Eugênia? Eu acho que a pandemia me ajudou muito, porque você tem que mudar, né? Achar novas perspectivas, aceitar o desafio. É muito bacana. Eu me abri, por exemplo, para a tecnologia, né? E arrumei uma maneira de chegar até os meus, né? E cumprir a minha missão. Mas acho que o desenvolvimento, eu prestei muita atenção, eu acho que ele disse tudo, porque eu acho que hoje em dia nós estamos muito separados, né? A gente desaprendeu a respeitar o que o outro pensa, né? Eu penso assim, eu estou absolutamente certo. Se você pensa diferente, você é burro, você é idiota, eu não aceito, eu não quero, eu deleto, como é que chama? Anula, sei lá. Né? A gente desaprendeu muita coisa, né? Tudo que é bom também tem um lado ruim. Essa tecnologia, só chega para a gente pessoas que pensam da mesma maneira. A gente não se desafia a pensar de uma maneira diferente e ter uma aceitação do outro. E eu acho que a gente só se desenvolve, como eu estava falando antes, que a gente primeiro tem que pensar pequeno, mudar a gente mesmo, depois pequenas comunidades. Para se desenvolver, a gente tem que se unir. A gente tem que aceitar, e o princípio disso é você aceitar o outro. Né? Porque você só pode desenvolver a partir de ideias diferentes. Se você fizer sempre tudo igual, da mesma maneira, você nunca vai achar. Então, assim, eu acho que foi fantástico. Quando ele falou, eu falei, meu Deus, a solução não é tão difícil assim. Né? Existe, por exemplo, se o dinheiro do Brasil, se aqui em Goiânia, que nós produzíssemos, esse dinheiro ficasse aqui, os impostos e tal, não, mas passa por milhares de mãos, né? Aí vai se perdendo com a burocracia e chega muito pouco para a gente, nunca é justo. Gente, é só fazer, ok, é o que você produz, é do tamanho que você quer, é do seu mérito que você correu atrás. No fundo é simples, só que você tem que aceitar o outro, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Essa é a grande dificuldade do artista. O artista é muito individualista, né? Então ele não entende. Então eu até estava pensando, assim, as loucuras que eu pensei. Gente, em vez de associação de músicos, como é que chama? Ordem dos músicos, podia ser cooperativa de músicos. Aí resolvia. Porque a gente não aprendeu. Os baianos, desculpa, minha avó é baiana também, então eu posso dizer. Os baianos já são um povo mais antigo, né, gente? Então eles aprenderam a se unir. Eles devem ter as picuinhas deles lá, mas primeiro sou eu. Primeiro aqui os baianos têm mais valor na nossa terra. Eles são assim. Eles não vão falando mal um do outro, ou tirando, não. Epa, esse aqui, Bahia é de todo mundo, mas primeiro é dos baianos. Eles têm uma proteção. E está certo. Então nós somos um povo, como goiano agora, voltando para a nossa comunidade, a gente tem que se olhar mais. Isso também para mim é uma solução. A gente tem que se conhecer, se olhar mais, se gostar, se orgulhar de sermos nós, né, empreendedores em potencial, porque nós nascemos para
para nos unirmos ao diferente, né? Porque nós recebemos o diferente e a gente, isso para mim é o princípio de tudo. Primeiro, vou até cantar um pedacinho da música que eu canto. Nada muda se você não mudar. Então, ok, a mudança começa em você, mas para desenvolver você precisa do outro. Não tem jeito, você não nasceu numa ilha, você não vai a lugar nenhum sem outras pessoas, sem outros pensamentos. Então, assim, é isso, mude-se, mas a primeira mudança tem que ser, eu aceito o que o outro pensa, e por isso mesmo ele tem o que me dar, tem o que me acrescentar, e a partir daí nós vamos ter um desenvolvimento verdadeiro, que começa com o desenvolvimento pessoal de cada um. É isso que eu acredito. Se tivesse combinado com você, você não teria feito essa pergunta que eu gostaria que você tivesse feito. E no final eu acho que eu vou até completar o que a Maria Eugênia falou. Você sabe que na pandemia e nas crises em geral, as cooperativas crescem mais? Porque as cooperativas são baseadas num sentimento muito importante em uma sociedade, a confiança. Então, quando você está numa crise, você se aproxima das pessoas que você confia. As cooperativas de crédito cresceram 40% na pandemia. Por quê? Porque você ia no banco, o banco encostava na parede para se proteger, não queria emprestar para ninguém. Agora, ele ia na cooperativa, ele conhecia o gerente conhecia ele, conhecia a família dele. Então, foi o refúgio que ele achou para buscar um crédito. Então, essa é outra vantagem da união, de conhecer, de estar junto, é a confiança. Então, esse modelo cooperativo estimula essa confiança. Então, eu acho que, para vencer as crises, é se unir, é ter confiança, é juntar as diferenças, é juntar as habilidades, é juntar os talentos. Excelente essa ideia, porque a associação não pode ter fins econômicos. Associação é para proteger, brigar, lutar, tal. Agora, a cooperativa tem fins econômicos. Então, você pode empreender junto com outros cantores, porque a gente sabe que cooperar é muito melhor que competir. Ó, essa frase rola um tweet, hein? Cooperar é melhor que competir. Interessante. Agora é o seguinte, eu achei interessante uma coisa, e eu queria saber a opinião de vocês, principalmente quando a gente fala caminhos diferentes, o mesmo propósito. A gente já falou de propósito, a gente já falou de retomada e tal. Mas vamos falar de um problema que a gente precisa entender? Como é que nós podemos agir para um problema que a gente está tendo, que se chama desinformação. Desinformação é um problema. É ou não é? Quantos de vocês recebem coisas no Zap que você fala, ô tia, vó, vô, amigo, olha, isso aqui não está certo. Como nesses caminhos a gente pode trilhar, trabalhando para diminuir ou até mesmo fazer um outro momento em que a desinformação saia do caminho? Gente, olha, é uma trilha complicada. Porque, por exemplo, quando a gente fala de crédito, aí pode ser que através da desinformação eu não consiga a informação correta para ter meu crédito, para de repente fazer parte lá daquele projeto. Cultura, chega uma desinformação que distorce totalmente uma lei de incentivo à cultura. Comunicação, chega uma desinformação que fala que tal empresa está vinculada. Como é que vocês veem que vocês podem trabalhar como representante do nicho de vocês no combate à desinformação? E essa pergunta eu vou lançar para quem está sentado aí. Como é que vocês podem trabalhar para não passarem para frente a desinformação? Eu dei uma palestra numa escola em que eu fiz a seguinte dinâmica, que cada coisa que chega no meu celular, eu não checo e passo para frente, enche um pouquinho do balão. Quando é que eu vou ter a coragem de pegar o balão, estourar o balão e não passar para frente? Eu vou continuar enchendo esse balão até isso estourar na minha mão? No meu segmento? Na minha área de atuação?
lá no veículo de comunicação, como vocês trabalham, vocês pensam, vocês veem esse desafio que não adianta. Se a gente não se unir para trabalhar com o combate à desinformação, a gente vai ter problemas muito complicados. A gente não vai conseguir se desenvolver como a gente gostaria. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para analisar isso? O que chega até vocês e o que vocês acessam, compartilham, sem checar antes? Mas e quando a gente fala da área da comunicação, da cultura e das cooperativas? Como que isso pode ser trabalhado lá dentro? Até mesmo com o cooperado que está chegando agora, com a pessoa que quer saber como ela pode começar a empreender, e aí chega uma desinformação. Como é que vocês trabalham com esse tipo de situação para a informação correr lá entre vocês de um jeito mais elucidativo, digamos assim? Bem, acho que o especialista nisso aqui é o Carlyle, né? Comunicação. Acho que comunicação é o primeiro viés, né? A gente trabalha, a gente fortaleceu muito lá internamente a nossa equipe de comunicação para que as notícias cheguem com qualidade, as informações cheguem com qualidade. Mas eu acho que a gente tem que sempre lutar em nível Brasil de aplicações maiores na área de educação. A educação é a chave para tudo, então a gente tem que trabalhar que os recursos cheguem na educação e cheguem até a ponta, não fique preso na burocracia, e a hora que vai chegar lá para pagar o professor, para fazer a pesquisa, para fazer uma bolsa de estudo, ele não chega. Então a gente tem que trabalhar, defender muito. E agora, olhando para o meu nicho e olhando até para os sistemas organizados gerais, eu acho que a gente tem que fortalecer muito o Sistema S. O Sistema S são organizações complementares à educação, principalmente dentro das organizações, e cada ramo de atividade tem seu Sistema S. No cooperativismo, já falei aqui, nós temos o SESCOP, melhorou muito o profissionalismo depois que o SESCOP foi criado em 99. Nós temos o SESI, muitas pessoas formadas pelo SESI, pelo SENAC, pelo SENAR, na questão da pesquisa, da extensão rural. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar pela educação pública de qualidade, que tenham recursos e cheguem até a ponta, chegue lá no seu salário melhor remunerado. Temos que trabalhar, a comunicação é muito importante, a comunicação assertiva, clara, honesta, e eu acho que o Sistema S desempenha um papel muito importante, e nós temos que lutar para que os recursos do Sistema S sejam aplicados para os fins que eles foram criados. Carlyle. Bom, vamos lá, sim. Eu acho que a gente tem que olhar primeiro que a tecnologia trouxe um excesso de informações para todos nós que estamos aqui, né? É o que a gente chama hoje de infoxication. Então, a gente não consegue processar toda a quantidade de informações que chegam para a gente diariamente. Então, a primeira coisa que a gente tem trabalhado é criar uma plataforma que esclareça cada vez mais o que é fake news. Então, existe um aprendizado digital da massa, da população, em como entender a tecnologia que ela tem na mão. Então, esse aprendizado é fundamental para ela poder começar a diferenciar o que é uma informação verdadeira, o que é um conhecimento verdadeiro de uma informação e de um conhecimento falso. Para ela começar a entender também o que é dado, o que é informação. Então, o volume de dados hoje ele é muito grande, não se consegue processar tudo, e as pessoas vão ter que ter um aprendizado sobre isso. Como empresa de comunicação, nosso DNA hoje, cada vez mais, é mostrar o quanto é valioso você saber de onde você consome a informação, qual é a qualidade daquela informação que você recebe e a credibilidade que existe naquela informação quando ela é apurada. Então, esse é um trabalho que as empresas e os grupos de comunicação vêm fazendo. Não é simples, porque a massa, cada celular hoje, ele também produz informação, produz conhecimento, produz notícia, né? Então, vai ser um aprendizado coletivo, demorado e longo para uma população toda, né? Mas eu acho que o primeiro ponto de atenção é para fake news, que isso realmente, a duplicação, a multiplicação
desse tipo de informação, às vezes, causa muita confusão na sociedade. Tá? Por último, eu acho que a gente tem que repensar um pouco o fator humano das coisas. Então, quando você está ali digitando, repassando uma informação que você nem leu, existe aí uma compreensão não humana daquilo. Então, eu acho que a gente precisa recuperar um pouco o que é o fator humano na comunicação, o respeito na hora que você se comunica com alguém. Eu acho que isso vai ser o que vai mudar um pouco o cenário para frente, ok? Mas ele é um cenário de preocupação. Maria Eugênia. É ruim ser a última, porque ele já falou. Mas, enfim, eu ia focar nessa parte humana também. Mais uma vez, eu acho que tudo começa na pessoa, né? E a única forma desse desenvolvimento, para mim, é a educação também. Então, nós professores, nós pais, nós amigos, a gente tem que estimular as pessoas a duvidar, né, a pensar sobre as informações. Realmente esse excesso que a gente vive hoje em dia, a gente aprendeu só a engolir aquilo, né, goela abaixo, e não questionar. Então, por isso a importância, às vezes, do ócio, de você ter contemplação, você ter tempo. Por que as músicas estão tão rápidas hoje em dia? Você não tem tempo de pensar numa letra, numa poesia. Você não tem, né? Isso nos torna humanos, né? Isso nos torna capazes de questionar, de duvidar da opinião, ou não duvidar da opinião, mas ter a sua própria opinião. Agora, para isso, meu tipo de informação não é essa, mas para informações de notícias, de tudo, é preciso aprender a ir nas fontes, né? Pesquisar, a gente tem tantas fontes de fontes, e a gente às vezes ainda tem preguiça, né? De pesquisar, de telefonar, de indagar, né? Às vezes o questionamento, as crianças na verdade, são muito parecidas com as de antigamente, elas têm vergonha de se expor, de falar as coisas, né? Então eu acho que cabe a nós, assim como educadores, pais, estimular a dúvida. Não, pergunta, isso não é vergonha não. Vamos perguntar, vamos questionar, vamos pensar diferente. Conversa com ele pensa diferente, então fala o que você pensa, ele fala. Enfim, estimular esse tipo de coisa, que eu acho que só a partir da dúvida é que você vai, né? Porque no meu caso não existe só uma verdade. Então é muito difícil pensar concretamente nessas coisas assim. Mas se você quer saber de uma lei, de um fato, leia a lei, aprenda a ler, né, e a interpretar, né? E para isso é muito importante, mais uma vez, educação e cultura não são nunca, no meu ponto de vista, coisas supérfluas. Para mim, isso é fundamental no desenvolvimento do ser humano, porque nós somos pessoas, nós não somos robôs. Hoje em dia a gente não precisa nem da informação, né? A gente precisa de uma boa memória, claro, mas você não precisa lembrar de tudo. Mas você precisa ser capaz de questionar, de indagar, de conversar, enfim, esse é o princípio, para mim, da dúvida, do questionamento e da formação do ser humano em si. Isso, para mim, é o princípio de tudo. Só como engenheiro tem o hábito de resumir tudo numa fórmula. Eu diria que o que a Maria Eugênia falou, que a gente tem que estimular o espírito crítico nas pessoas. Exatamente, obrigada. Eu esqueci essa palavra, crítico. E ela, como uma pessoa pública, joga um papel muito importante, né, nisso. As pessoas públicas que têm contato com as multidões podem ajudar muito. Também, através dessas pessoas, a gente pode trabalhar esse espírito crítico também. Estamos quase chegando no fim do nosso papo. E a pergunta... na verdade, não é nenhuma pergunta. Na verdade, é mais uma colocação. E aí eu vou encaminhar para vocês fazerem as suas considerações finais. E se a gente ainda tiver tempo, quem quiser perguntar, pode perguntar. Vocês perceberam que todos nós, e se eu aumentar mais a envergadura, todos nós aqui temos muita coisa em comum. A gente passa pela educação, todos nós nos comunicamos, gente. Sabe?
através da música, através da cooperativa, dos negócios que são desenvolvidos, através da comunicação, só que de uma forma mais sistematizada. Tudo perpassa pela educação e pela comunicação. Acho que é por isso que eu sou pedagoga e jornalista, ó, entenderam? Aí, para eu não pirar, eu fui para a psicologia, né? Mas a gente, não tem como, né? A gente, assim... vocês percebem que tudo a gente consegue colocar, tanto a comunicação quanto a educação aí? Agora o desafio está sendo fazer com que as nossas áreas, aqui em cima desse palco, e as áreas de quem está aqui na plateia ou ouvindo a gente dos estandes, possam se comunicar e se desenvolver e aprendermos uns com os outros. E aí eu vou finalizar com isso. Todos nós, a minha parte, porque aí eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais. Gente, como você disse, Maria Eugênia, não existe uma pessoa só. A pandemia veio para nos mostrar um monte de coisas, inclusive que a gente não é ninguém sozinho. Porque se a gente fosse alguma coisa sozinho, a gente estaria lá na nossa internet, né? Alguém aqui aguenta assistir live? Ninguém aguenta mais, né? A gente viu tanta live, eu não aguento mais, entendeu? Eu quero ver gente, eu quero conversar, eu quero abraçar, eu quero dar beijo, entendeu? Eu quero isso, porque a gente viu que a gente precisa do outro. A gente não é ilha. Só que a gente saiu dessa pandemia intolerante demais. Então vamos ouvir mais, aprender com as diferenças e crescer com essas diferenças e com essas possibilidades, através da comunicação, da cultura, da educação, da cooperação. É possível. Eu sei que um monte de gente ali, ó, tá me ouvindo agora e precisa saber como fazer isso. Vem para cá depois, vem conversar com quem está aqui. Como eu posso vender meu produto nas redes sociais? Como eu posso me comunicar com o meu cliente? Como eu posso me comunicar com os meus seguidores? Sem colocar nenhum tipo de, para você ser de sucesso, você tem que ter esse corpo, ou esse cabelo, ou essa voz, ou cantar essa música, ou assistir esse canal, ou fazer parte só dessa cooperativa. Não, existe uma infinidade de possibilidades. Só que a gente precisa conhecer os caminhos. Considerações finais? Você começa agora, Maria Eugênia. Você de novo, a gente já deu um 360 aqui. Eu quero te falar. Já fiz o rodízio. Eu tive tempo de pensar de novo. Ok. Agora é consideração final, tipo assim, foi lindo. Foi lindo, obrigado. Você queria um abraço? Então não, me dá um abraço. Abraço sempre. Ela falou que precisa de um abraço, né? Então eu tô aqui. Eu amo abraçar e dar abraço. Eu também. Lembro da minha avó filhinha, que ela adorava beijo, abraço. Eu queria agradecer esse momento. É tão bacana a gente poder estar junto e eu falar, né? Eu acho que eu consigo falar tudo quando eu canto. Mas eu sou tão encantada com a cultura e com a música, que a primeira coisa que ela é capaz de tantas coisas, né, Luz? Ela é capaz de tantas coisas, mas a coisa mais importante que ela faz é uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Às vezes vocês não conhecem quem está do lado de vocês, mas a música faz uma mágica. Ela nos torna o que a gente realmente é. Sabe o que a gente é? Exatamente igual. Nós todos somos iguais. E essa igualdade, quando a gente canta, a gente tem, parece que é um laço, né? Essa vibração é um laço que abraça a gente e que nos faz... O grande espetáculo do mundo é o quê? O carnaval, né? Tá todo mundo lá, não sei quem que é, não sei o que ele faz, não tenho a menor ideia de onde ele mora, mas nós estamos ali dançando junto, a gente está ali sentindo aquela vibração, aquela euforia, mas é uma vibração verdadeira. E eu queria experimentar isso com vocês. A gente pode levantar todo mundo? É porque sabe o que é? Eu vim aqui, só vocês para conseguir isso. Meu marido veio... Que tudo bem, quando eu vou trabalhar, na maioria dos casos, ele está junto. Mas minha filha veio. Isso é um milagre, que assim... Não quer subir? Então, Luiz, vamos levantar. Deixa eu aproveitar. Ó, eu vou cantar uma música que todo mundo conhece, é do nosso rei.
E diz uma coisa muito legal. Vamos cantar junto? Eu vou cantar aqui com os meus colegas. Cadê o Luiz? Detalhe, Eu adoro fazer ele surpresa perguntou pro lá marido. nos bastidores se era para ele tocar. Aí a gente não falou nada. Ela decidiu agora que ele ia tocar. Quem sabe faz ao vivo. Ô louco, meu. Beijo, Faustão. Vamos, as pessoas vão ouvir. Gente, obrigada. Que delícia estar conversando sobre coisas pertinentes, né? Assim, da vida. Isso é maravilhoso ter a oportunidade de conhecer vocês. Muito obrigada, viu? E que bom poder falar. O que é a música? Porque isso eu penso o tempo inteiro. O que a gente pode... A minha mãe, a frase dela era assim: quem não vive para servir, não serve para viver. A gente tem que ter algum propósito na vida, né? E se eu tenho a oportunidade da música, gente, eu tenho que aproveitar. Então, obrigada por vocês me ouvirem. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Obrigada, gente. Deixa eu ouvir meus colegas. Rupiei aqui, gente. Nossa, vou te falar, Maria Eugênia. O que é isso? Quero outro abraço, mulher. Fala sério, meu Deus. Nossa, maravilhoso. Fica aí, rapaz. Fica aí. Não, fica aí, senta aí, ó. Fica aí, tem shorts. Posa aí. Vai lá. Carlailo, suas considerações finais, depois Luiz. Canta uma música aí também, Carla. Olha, ela que tinha que encerrar, né? Tá certo, mas foi ótimo. Eu acho que eu queria encerrar com uma fala de otimismo. Eu acho que a gente tem que acreditar que é possível a gente transformar, mudar, acreditar nas pessoas, né? Porque senão a gente começa ali a olhar tudo sempre do ponto de vista negativo. Eu acho que a gente tem que acreditar no ser humano e na nossa capacidade de transformar a sociedade, né? Então a gente tem um conjunto enorme de injustiças para corrigir, melhorar, desenvolver, mas eu acho que o ser humano, se ele for solidário, que foi uma coisa que apareceu muito na pandemia,
a gente não perder essa característica no pós-pandemia agora, eu acho que a gente consegue transformar e mudar muita coisa no Brasil, no mundo, e por aí vai. Enfim, então eu queria terminar com essa mensagem que eu acho que a gente tem que ser otimista e acreditar nas pessoas, no ser humano. Bem, eu pedi pro Chafim ficar aqui, porque se vocês pediram uma música aí, nós vamos cantar aqui também, viu? Mas pelo menos a Maria Eugênia podia dar uma canja aí e cantar uma no final aqui, para terminar em alto astral, né? É. Mas, primeiro, agradecer o convite, agradecer a TT, excelente mediação, agradecer a Maria Eugênia, mando um abraço lá para meu amigo Júlio, Carline. Vamos fazer umas matérias lá, Carline, sobre cooperativismo. Isso é social, é inclusão social. Chafim que está aqui, agradecer alguns funcionários aí, colaboradores da OCB que estão aqui, a Gislaine com o Daniel, o Maridela, o Frank, o Fábio com a esposa, a Laura com os filhos, a minha filha Júlia, e agradecer aí pelo espaço, pela atenção e colocar mesmo o nosso sistema, a nossa entidade à disposição de vocês para empreender, para trabalhar, para ganhar dinheiro sim, mas com um propósito transformador, um propósito que interfere em toda a sociedade. Essa é a nossa missão. Nós não estamos lá para ganhar dinheiro, a missão institucional nossa é promover esse modelo econômico. Então nós gostaríamos de colocar à disposição de vocês, à disposição da CUFA, e muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Gente, obrigada. Obrigada, CUFA, pelo convite. Obrigada aos meus parceiros de palco. E aí, vamos fazer a diferença? Vamos? Vamos lá? Vamos sair diferente daqui? Vamos realmente ter esse cuidado com o próximo? Sem esquecer você em primeiro lugar, né? Porque é que nem aquela história. Beijo para minha amiga Carla Cerávolo, psicóloga do Umbigão. Ela fala o seguinte... Esqueci de agradecer a Lídia. Desculpa, Lídia. Ela fala o seguinte: quando a gente vai fazer uma viagem de avião, o que a gente ouve? Se acontecer uma despressurização da cabine, coloque oxigênio em você primeiro para depois você ajudar a outra pessoa, né? Então, vamos cuidar da gente para que a gente cuide do próximo, beleza? E se a gente tiver com dificuldade para cuidar da gente, pede ajuda. Nada melhor do que o outro para ajudar a gente a seguir na caminhada. Obrigada mais uma vez.